Olá, estamos de volta agora com a Rosana Ferro, diretora técnica da Coordenadoria de Atenção Básica, e o Rodrigo Castanheira, da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, o qual gostaríamos, Rodrigo, de agradecer imensamente pelo apoio. Gostaria de agradecê-lo em nome de toda a Coordenadoria Regional de Saúde, de toda a CRS, Atenção Básica, pelo apoio e por ter conseguido colocar o sistema no ar em tão pouco tempo, viu? Agradeço você em nome de toda a equipe. Passo a palavra agora a Rosana Ferro. Boa tarde. A Coordenadoria Regional de Regiões de Saúde e o Departamento de Saúde de Atenção Básica agradece a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu estou aqui com o Rodrigo Castanheira. Ele é o autor do sistema do Qualis UBS, que com muito prazer nós vimos aqui apresentar a vocês. E esse sistema, ele permitirá a adesão dos municípios ao programa de investimento nas unidades básicas de saúde no componente equipamentos instrumentais e imobiliários. O programa Qualis UBS traz em seu escopo qualificar a oferta de serviço nas unidades básicas de saúde através do investimento, como eu já disse, em equipamentos instrumentais e imobiliários. Esse componente, o investimento do Estado para esse componente, ele pode chegar até R$ 80.340.000, a depender da adesão dos municípios. Investir na adequação de salas foi uma decisão pactuada entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. A partir da necessidade das UBSs, diagnosticada pelos articuladores de atenção básica que atuam em todo o estado de São Paulo, e em especial por um trabalho específico desenvolvido pelos articuladores de atenção básica do Departamento Regional de Saúde de Bauru, nós conseguimos, com esta contribuição que foi fundamental para o sucesso desse programa, estar aqui hoje apresentando para vocês o sistema Qualis UBS. Os critérios de priorização desse repasse, como a Érica já colocou aqui anteriormente, eles levaram em consideração o porte populacional e o número de unidades básicas de cada município. A definição do número de unidades a serem contempladas por município estão vinculadas ao porte populacional e estão apresentadas aí nesse slide. Então, municípios menores ou iguais a 20 mil habitantes, uma UBS e 4 salas. Municípios maiores de 20 mil habitantes e menores ou iguais a 50 mil habitantes, 2 unidades básicas e 8 salas. Municípios maiores que 50 mil habitantes e menores ou iguais a 100 mil habitantes, 4 unidades básicas e 16 salas. Os municípios maiores de 100 mil habitantes e menores ou iguais a 500 mil habitantes, 6 unidades básicas e 24 salas. E, finalmente, os municípios maiores de 500 mil habitantes, com 12 unidades básicas e 48 salas. Para cada unidade indicada pelo gestor municipal, considerado porte populacional, poderão ser escolhidas, apontadas, quantas unidades o gestor entender que há necessidade de adequação dessas salas. Ao indicar a unidade, ele poderá indicar também as salas onde ele entende que devam receber essas adequações. Adequações de incremento de equipamentos, de mobiliários e de instrumentais. Esse parâmetro que nós colocamos, ele não está necessariamente vinculado ao número de salas e ao número de unidades básicas. Isso é um parâmetro para que o gestor entenda quanto de recurso o município dele receberá para investimento nesse componente. Para cada sala, então, o parâmetro é de R$15 mil, como nós colocamos. Então, para cada unidade básica, consideradas 4 salas por unidade básica, o gestor poderá receber até R$60 mil por unidade. Este, como eu falei, é o parâmetro, e no sistema vocês poderão consultar a lista de sugestões para cada sala.
Lembrando que os valores praticados deverão estar em consonância com o SomaSUS, que é um sistema de apoio e elaboração de projetos em saúde, e esse sistema é desenvolvido pelo Ministério da Saúde e ele pode ser acessado através do portal da saúde do Ministério. Bom, ao acessar o sistema, o gestor vai ver que ele tem que fazer um compromisso com o Estado em relação à utilização desse recurso. Então, qual o compromisso do gestor? Então, gestor, ao aderir ao Qualis UBS, você estará se comprometendo em garantir um padrão de ambiência para as salas indicadas, com estrutura física e equipamentos adequados ao processo de trabalho das equipes de atenção básica e das necessidades da sua população. A definição do valor total do recurso a ser repassado para o município levará em consideração as unidades e o parâmetro quando o gestor fizer a adesão. Ao terminar de ler o termo de compromisso, o gestor então terá que acessar li e concordo para que ele possa então estar pactuado com a proposta do Estado em relação ao investimento nas unidades. Agora com vocês a operacionalização do sistema, mas não antes de agradecer a Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, ao Rodrigo Castanheira, que está aqui do meu lado, que foi maravilhoso, que fez o sistema ser repetitiva em tempo recorde para a gente, ao Dr. Napoli, que contribuiu conosco também na execução desse sistema, e a Coordenadoria de Regiões de Saúde, a toda a equipe, meu muito obrigado da nossa equipe, e eu passo então a palavra ao Rodrigo. Bom, boa tarde, meu nome é Rodrigo Castanheira, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, na área de TI. E nós desenvolvemos um sistema chamado Qualis UBS, sistema esse que é para ajudar as secretarias municipais a desenvolverem as suas propostas de investimento. Bom, nesse sistema, para você entrar, tem que digitar www.qualisubs.saude.sp.gov.br. Nesta tela, vai entrar com o usuário e senha, e sendo o seu usuário, terá que ser o código IBGE do seu município e uma senha provisória, que é Qualis UBS. Digitando o seu IBGE e a senha Qualis UBS, clicando no botão Entrar, você será obrigado a mudar a senha, né? Sugiro que não coloque Qualis UBS, e sim qualquer outra senha, para poder acessar o sistema. Então, você digita novamente o código IBGE, a senha Qualis UBS e uma nova senha 2 vezes, clicando no botão Entrar. Bom, na sequência, ele entrará com os parâmetros para distribuição de recurso e com o termo de compromisso, onde você vai ter que ler e clicar em Li e aceito as condições acima propostas. Bom, na primeira tela, você aceitando as condições, na primeira tela tem os dados cadastrais do município e dados de investimento. Bom, nos dados cadastrais de município e investimento, você tem que informar o nome do secretário de saúde, os endereços da Secretaria Municipal, o DDD, telefone e visualizar nesta tela qual é o investimento para a sua Secretaria Municipal. Qual o número de salas e qual o valor que será investido. Bom, após o preenchimento desta primeira tela, clica-se no botão Salvar e segue para a próxima tela. Na realidade, nós fizemos de um jeito que seja bem fácil, né? Que você siga todo um roteiro para chegar até o final. Então, nesta tela consta o cadastro da Secretaria Municipal, né? Como eu já disse, e você teria que clicar no botão Salvar e, para prosseguir, no botão Próximo, ou utilizar a guia UBS que fica no topo superior da tela. Na próxima tela, seria uma seleção
das unidades, das UBSs, né? Você seleciona quais as UBSs que você quer fazer o investimento, né? Ele tem uma lista, e onde você pode também alterar os dados de endereço dessas UBSs. Bom, primeiro você seleciona quais as UBSs que você deseja fazer o investimento e clica no botão salvar. Sempre clique no botão salvar. E para alterar o endereço da unidade, caso esteja errado, você clica no nome da unidade, que aparecerá o endereço para você alterar. Bom, na sequência, você vai identificar as salas. Então, eu selecionei as UBSs e agora eu vou selecionar as salas que eu quero ter o investimento em cada UBS. Para isso vai aparecer uma lista, né, com as UBSs que você selecionou. Selecione a UBS que você quer cadastrar as salas nesta lista. E uma a uma aponte qual é a sala que você vai fazer o investimento, né? Como neste exemplo, que tem sala de acolhimento, almoxarifado, recepção, e assim você seleciona as salas que você quer. Terminou uma UBS, clica no botão salvar. Passa para a próxima UBS. Então, eu vou voltar aqui, seleciona a próxima UBS, seleciona as salas, clica no salvar. Seleciona o UBS, seleciona as salas, clica no botão salvar. Terminando, você pode visualizar quais as UBSs que você tem, qual a configuração que você fez na tela de visualização. Então, você tem toda uma sequência, qual os dados da sua secretaria municipal, as UBSs que serão feitas o investimento, as salas que serão feitas o investimento por UBS, depois o mapeamento, ou seja, tudo o que você selecionou, exatamente como ficou a sua configuração, e se tudo estiver correto, clica no botão finalizar. Faça isso somente se tiver certeza que está tudo correto. Que uma vez finalizado, você não consegue mais terminar, ou não consegue mais editar a sua proposta. Tá? Então, mapeamento. E, por fim, a sugestão da Secretaria de Saúde. Numa das telas, você consegue ver a sugestão da Secretaria de Saúde. Qual é a proposta? Para você se basear na montagem para a sua sugestão, tá? Para a sua proposta de investimento. Tá? Essas telas servem somente como para você se basear. Bom, a navegação. Existem várias formas de navegação. Você pode usar os botões voltar e próximo, que estão em praticamente todas as telas, ou usar as guias de navegação, um município, que é onde você faz a configuração do seu município, informa o endereço, nome do secretário, etc. Na próxima guia UBS, onde você seleciona as UBSs, as salas, que você configura as salas por UBS, o mapeamento e a tela de sugestão da secretaria. A outra forma de navegar é pelo menu superior, onde tem exatamente os mesmos itens das guias. E agora algumas dicas, né? Você pode escolher as unidades, configurar a sala, voltar para a tela de unidade e fazer tudo novamente quantas vezes forem necessárias. Ou seja, você não precisa fazer isso numa tocada só. Você pode fazer isso de tempos em tempos até que tenha certeza que terminou. Clique no botão finalizar somente quando tiver certeza que está tudo certinho, pois uma vez finalizado, você não consegue mais fazer alteração nenhuma. Utilize as telas de mapeamento e sugestão como auxílio na configuração das suas unidades de salas, ou seja, sempre passe pelo mapeamento para ver como você fez a sua configuração e utilize a sugestão
até para você se basear no que você vai fazer. E a última tela, com o prazo para adesão, ela começa no dia 23 agora de abril e termina no dia 10 de maio de 2012. E após essa data, o sistema será encerrado e todas as configurações serão consideradas finalizadas. Tá? Na realidade, do sistema, o que nós tínhamos era isso, né? Se vocês forem ver uma coisa, tentamos fazer de uma forma bem simples. Apenas ressalto para sempre clicar no botão salvar, né, como a gente tinha até conversado, porque se você esquecer de salvar, ele vai perder. Então, tente sempre prestar atenção nisso. E é só isso. Agradeço a todos. Boa tarde. Abriremos agora a interação ao Polo de Bauru. Passo a palavra, Bauru. Boa tarde. Eu gostaria de saber, no meu município só tem 4.000 habitantes. Eu gostaria de saber, porque eu tenho 2 UBSs, centro e distrito, se eu posso dividir e usar para 2 UBS, 2 salas no centro e 2 salas no distrito. E eu queria saber também como que vai ser o repasse dessa verba, para a gente prestar conta. Bom, respondendo à questão de Bauru, o município com 4.000 habitantes, o parâmetro dele é para uma unidade e 4 salas. Então, ele receberá R$60 mil e na adesão ele pode indicar, sim, as 2 unidades onde ele quer aplicar o recurso. Lembrando que o gestor se compromete ao dividir o recurso entre as salas e entre as unidades, ele está se comprometendo que aquela sala onde ele está indicando a utilização do recurso, ela estará com a ambiência adequada aos parâmetros da Política Estadual de Atenção Básica. A forma de repasse, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ainda não tem a legislação para repasse fundo a fundo, ela não está regulamentada, mas nós estamos trabalhando para que até o momento do repasse, que está previsto para o mês de junho, nós tenhamos já esta normatização para esse repasse. Se nós não conseguirmos neste prazo regulamentar o fundo a fundo, certamente será passada de uma outra forma, com outro instrumento. Mas nós vamos privilegiar a prestação de contas com o relatório de gestão. Acho que o pessoal de Campinas também tem uma dúvida. Passo a palavra a Campinas. Eu sou da DRS de Campinas, cidade de Itatiba. Tenho 3 perguntas. A primeira dela é, os valores aí iniciais de R$15 mil, que são exclusivos para os equipamentos, e quanto vai ser então para a reforma, em termos de valores? Segunda pergunta, qual é o prazo para a liberação dos recursos, e após a liberação dos recursos, qual será o prazo para a utilização? Passo a palavra. Bom, respondendo à questão de Campinas, em relação ao investimento em reforma, como a Érica apresentou anteriormente, o recurso para a reforma, esse investimento, ele será feito nos anos de 2013 e 2014. E esses valores serão ainda pactuados junto à Comissão Intergestores Bipartite. O prazo como você coloca, o prazo para prestação de contas, a partir do repasse, o gestor terá 1 ano para prestar contas da utilização desse recurso através do relatório de gestão. Você fez uma outra pergunta, reforma, o prazo, e você pergunta também da utilização, a utilização para 2012 em equipamentos mobiliários e instrumentais. Obrigada. Passamos a palavra agora ao DRS de Araraquara. 3 perguntas. Eu sou a Mara, de Bitinga, e falo do DRS de Araraquara. A primeira é se é possível cadastrar mais de uma unidade do que a quantidade pré-estipulada. Exemplo, um município de 50 mil habitantes poderá cadastrar mais do que 4 unidades? A outra pergunta é sobre os equipamentos e os imobiliários. A demanda é livre, os gestores que vão estipular quais que podem ser feitos. E a terceira seria que, por exemplo, no caso de 4 unidades que é da minha região,
uma sendo mais estruturada que a outra, eu posso usar a verba de uma terceira para a mesma primeira ou segunda, ou tem que ser a mesma quantidade para cada uma das salas? Passo a palavra. Respondendo, então, o questionamento de Araraquara, o parâmetro, ele foi desenvolvido e pactuado com o COSEMES para que o município saiba quanto ele vai receber em relação ao investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários. Ele poderá indicar mais unidades para uso do recurso até o parâmetro que ele vai receber. Então, se ele tem no parâmetro uma UBS, mas ele quer indicar duas, e nesse parâmetro de uma são 4 salas, mas ele quer utilizar o recurso em 6 salas, o gestor ele tem autonomia para utilizar esse recurso da melhor forma, como ele entender que seja necessário. Mas é importante dizer que ao distribuir o recurso, ele vai se comprometer que aquela sala onde ele está dizendo que ele vai equipar e vai adequar, para o Estado nós entendemos que aquela sala, não importa quanto ele usou de recurso lá, esta sala estará adequada aos padrões, às diretrizes da política estadual de saúde, em relação a equipamento. Vamos passar a palavra agora ao DRS de Piracicaba. Leandro, Tiada, eu quero saber sobre o PAB fixo, se a gente vai receber mensalmente ou semestralmente, como que vai funcionar isso daí? Passo a palavra. Com relação ao PAB fixo, para o ano de 2012, o PAB fixo ele será repassado em parcela única, e nós estamos aguardando a resolução com a forma de repasse desse recurso. Mas ele não será mensal, ele é per capita anual e será repassado no exercício de 2012 em parcela única, considerando o segundo semestre de 2012. Vamos abrir agora o polo de Sorocaba. Oi, Nilza, Rosana e Rodrigo, tudo bom? Sou a Bernadette, estou falando aqui do DRS 16 Sorocaba e a nossa pergunta é a seguinte. Qual é o trâmite, o fluxo desses documentos para envio para a Secretaria de Estado? Por exemplo, tem que passar no Conselho Municipal de Saúde, depois na reunião do CGR, envio para o DRS e aí para a bipartite? Obrigada, passo a palavra. Olá, Bernadette, obrigada pela audiência, pessoal de Sorocaba e todos os outros DRSs. Em relação ao trâmite de documentos, o gestor ele vai aderir a um programa estadual, onde ele vai estar se comprometendo a adequar as salas. O sistema vai gerar um relatório para nós, não é isso, Rodrigo? Isso. Vai gerar um relatório para nós e, a partir deste relatório, nós vamos, então, avaliar as propostas dos gestores, vamos submeter à CIB e, a partir daí, sairá uma deliberação CIB com as propostas que foram aprovadas bipartite. Abriremos agora o polo de Marília. Boa tarde, meu nome é Aurélia. Existe uma padronização de equipamentos serem comprados pelo gestor, ou o gestor tem autonomia para definir quais os equipamentos? E também se esse projeto pode contemplar policlínica. Obrigada. Passo a palavra. Marília, o gestor, como eu coloquei, ele tem autonomia para utilizar esse recurso. E nós acreditamos que o gestor, ele sabe onde a melhor forma dele alocar esse recurso nessas salas. Então, ele vai poder dizer, olha, eu tenho 2 unidades e eu vou alocar esse recurso nas 2, independente do parâmetro, como eu já coloquei. Mas é importante dizer que o parâmetro é para que o gestor saiba o quanto ele vai receber. Então, ele precisa se atentar para essa questão, observar a lista de equipamentos que nós sugerimos no sistema, observar o Soma SUS, que é na prestação de contas, isso será fundamental. E ele tem, sim, autonomia para a utilização desse recurso. Acho que é isso. Abriremos agora o polo de Araçatuba.
Cristina, articuladora da atenção básica. Nós temos as seguintes dúvidas. O investimento poderá ser utilizado em UBS que funcione em prédio alugado ou cedido? A segunda pergunta. No quadro de sugestões para salas, haverá o valor dos itens constantes? Será necessário discriminar esses itens? Ou tem que fazer algum orçamento antes de colocar no sistema? Passo a palavra. Respondendo a Araçatuba, o investimento para aquisição de equipamentos, ele não implica na questão da regularidade do imóvel. Se o imóvel for alugado, ou se ele for cedido, ou se for próprio, para aquisição de equipamentos mobiliários e instrumentais, isso não terá nenhum problema. Agora, em relação à lista de equipamentos, nós sugerimos uma lista inclusive vinculada ao AMAC, e nós, em relação aos valores, não há valores no sistema, mas o gestor tem que se atentar aos valores do SomaSUS, porque no momento em que ele fizer a prestação de contas, ele terá, sem dúvida nenhuma, que mostrar de que forma ele adquiriu, como é que ele comprou e assim como é de praxe em todo o relatório de gestão e na possibilidade do Tribunal de Contas fazer algum questionamento, é importante que o gestor esteja resguardado em relação a isso. Obrigada. Tem uma questão. E agora eu vou responder, eu fiquei devendo aqui uma resposta para o pessoal de Marília em relação às policlínicas. No CNES, em todo o estado de São Paulo, nós temos várias nomenclaturas para as unidades. Se a unidade for chamada de policlínica, mas se a missão da unidade for atendimento, for atenção básica, ela funcionar com consultas básicas e ela tiver, então, as diretrizes, cumprir todas as diretrizes em relação à política estadual de atenção básica, não tem problema, ela receberá um investimento. Agora, se for uma policlínica, especialidade, ela não faz atenção básica. Então, este recurso não é destinado para as policlínicas, ele é destinado essencialmente para as unidades básicas de saúde. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, gostaria de agradecer em especial mais uma vez o Rodrigo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviço de Saúde, e deixar para vocês um telefone no caso de dúvidas, em caso de dúvidas com relação ao sistema, que estará disponível para adesão a partir de segunda-feira, dia 23. Vocês podem fazer um contato com a Coordenadoria de Atenção Básica no telefone 11 3066 8879 e também tem como referência os articuladores de atenção básica, que estarão aí nos DRS apoiando com relação a esse sistema. Agradeço a todos, até mais.